O Pequeno Professor, autora Vera de Barcelos, ilustrações Charles Ehringer. Luiz Carlos era um garoto muito inteligente. Vivia prestando atenção tudo ao seu redor. Na escola estava sempre atento a todos. Ele gostava muito das aulas de matemática, geografia e história. E naquele outono, Luiz Carlos, ou melhor, Toninho, ele recebera esse apelido devido ser muito parecido com seu tio Tinoco, que trabalhava na empresa de energia elétrica da cidade. Ele estava muito feliz, pois a professora Melita chegou anunciando a todos os alunos do 5º ano que eles iam ganhar de presente uma semana na colônia de férias do Sesc, na cidade de Montes Verdes. No dia da partida, estavam todos reunidos se preparando e os pais juntos ali fazendo recomendações, fazendo perguntas para os professores enquanto colocavam suas bagagens nos ônibus. Finalmente se despediram. Foram 2 ônibus com as crianças. E lá foram eles para a cidade de Montes Verdes, uma cidade rodeada por montanhas e vales. Eles iam observando as árvores, todo aquele verde, o vento que balançava, os passarinhos que vinham revoando nos seus ninhos e o capim ladeado na beira do asfalto. Chegando na cidade, lá havia na colônia de férias um grande alojamento, um casarão enorme. E nos seus alojamentos, os alunos logo foram colocando as suas bagagens, colocando nos armários. Toninho, ele ficou responsável pela turma de 12 crianças. E chegando no alojamento, ele logo foi falando das regras para preservar a natureza e a economia da energia elétrica. Dizia ele: olha, vamos fazer uma boa semana aqui na colônia de férias do Sesc, para que nada aconteça de ruim, para que a gente não tenha nenhuma preocupação, vamos seguir as regras. E assim, todos já se preparando para ir ao refeitório, foi quando Toninho disse: Julinho, faça uma boa ação, apague as luzes, pois sempre que deixamos um recinto, devemos apagar as luzes. Julinho então foi e apagou as luzes e todos bateram palma e assobiaram para Julinho. Ele era o menorzinho da turma, mas muito querido por todos. Lá no refeitório, o professor Gilberto, então, reunido toda a turma, ele falou para eles que ia ler o regulamento sobre toda a colônia do Sesc, do qual todos deveriam seguir as regras. Ele falou sobre cumplicidade, sobre o respeito, sobre honestidade e lealdade. Foi quando o Toninho disse: professor Gilberto, e você não vai falar sobre a economia da energia elétrica e preservação da natureza? Ah, meu caro Toninho, eu vou deixar para que você mesmo faça, pois você faz parte lá do nosso clube do Viva Verde, da nossa cidade. Ah, Toninho não se conteve de contentamento e logo começou a dizer para todos: eu já falei para o meu grupo lá dentro do alojamento que sempre que
nós estivermos num recinto, nós não devemos deixar a luz acesa ao sair. Devemos apagar as luzes. E quando o sol está bem alto, também não precisamos deixar luzes acesas dentro do ambiente. Também devemos cuidar para não sujar muito nossas roupas. Assim vamos economizar a energia elétrica da máquina de lavar e também a água. Sempre que formos pegar um alimento na geladeira, devemos ser rápido para que a gente não fique muito tempo com a geladeira aberta. E quando abrimos uma torneira, vamos fechar para não deixar pingando. E quando a gente for tomar banho, o banho ele deve ser tomado entre as 22 horas às 17 horas, para assim economizar também energia elétrica. E nunca devemos deixar aparelhos ligados quando não estamos usando, como computador, televisão, rádio. E por último, não devemos ligar muitos aparelhos num plugue só, pois pode causar um curto-circuito e com isso um grande acidente para a nossa vida. Após isso, todos então foram comer o lanche da tarde. O lanche estava uma delícia. Tinha biscoitinhos, pãezinhos de queijo. Roberto foi logo dizendo: Julinho, me passa aqui a gelatina, faz favor. Com creme de leite fica uma delícia. Toninho, eu estava mesmo aqui pensando, você vai ser um grande professor, não é mesmo? É verdade, Roberto. Sabe que eu já havia pensado há muito tempo que eu quero estudar e quero ser engenheiro elétrico e assim eu posso ser professor na Escola Técnica Federal. Após isso, eles escutaram um apito. Era a professora Melita, que já estava dizendo o seguinte: olha, pessoal, nós vamos agora fazer a higiene. Eu vou dar meia hora para vocês fazerem higiene pessoal e depois eu quero que vocês tragam agasalhos, bonés, porque nós vamos fazer uma caminhada pela floresta. E eles foram fazer a caminhada na floresta. A caminhada era lenta, calma e tranquila. As crianças riam, conversavam, cantavam músicas que aprenderam na escola, bem contentes. Os professores disseram: parece que esse ano vamos ter uma turma bem alegre, bem contente. Sim, verdade, essa turma parece ser bem disposta. E eles caminhando e olhando toda a natureza, podiam ver as árvores. Alguns alunos até pegaram alguns galhos de espinheiro e fizeram como bengala. Eles observavam os ninhos dos passarinhos, ouvindo o cantar dos passarinhos, até ouvir uma coruja que cantava. E o passo lento e calmo, podendo observar também a água do lago azul cristalina, fria, dava até vontade de tomar banho na água. Aos passos que eles iam, eles começaram a chegar mais próximo, onde as árvores estavam mais fechadas. E naquele momento começou a ficar um pouco mais de frio. Então eles se colocaram um pertinho do outro, que assim eles podiam se aquecer um pouco mais. Foram se colocando um próximo ao outro e aí eles lembraram de uma canção que eles aprenderam lá na escola. Era uma canção dos escoteiros. E nesse momento, eles também começaram a cantar essa canção, que era assim: vamos, vamos, meninada, pela floresta negra adentrar. Iremos com certeza encontrar
assim que eles chegaram, todos foram para os seus alojamentos para se recolher. Toninho logo foi avisando: vamos fechar as janelas e as portas, pois de madrugada costuma esfriar muito aqui na colônia de férias. Vamos apagar as luzes. No outro dia de manhã, quando o sol já estava despontando e vinha um cheirinho gostoso de bolinho de fubá e café passadinho lá do refeitório, eles escutaram um sino 3 vezes assim. Era a professora Melita, já convidando todos para tomar o café da manhã. E, após o café, o professor Gilberto pediu que todos se reunissem no pátio, lá no lado do Lago Azul, perto do Trapiche, pois ele iria explicar qual seria a brincadeira. Era uma corrida de sacos. Enquanto o professor Gilberto estava explicando a brincadeira da corrida de sacos, Pedro, Nelinho e João foram passo a passo, bem devagarzinho, pé por pé. Foram lá do outro lado com seus estilingues, com pedrinhas, atravessaram a cerca elétrica lá do outro lado, aonde tinha as árvores frondosas, e começaram a atirar nos passarinhos. Toninho, quando viu eles saindo, desconfiou que eles estavam aprontando alguma coisa que não era muito boa, pois lá na escola eles sempre faziam alguma traquinagem. Por isso, ele foi logo chamando o professor Gilberto, o professor Demétrio, a professora Melita e foi colocando para eles a sua desconfiança. O professor Gilberto, então, foi até lá e quando chegou lá, já viu que tinha um passarinho todo ensanguentado, estirado ao chão. Toninho, então, pegou o passarinho e foi levar para a enfermaria para ser cuidado. E professor Gilberto passou uma corrigideira neles, onde já se viu 3 meninos, quase 3 mocinhos, maltratando os pobres indefesos passarinhos. Vocês estão fora da corrida de sacos. E mais, vão fazer uma redação intitulada com o seguinte: como devemos cuidar da morte dos pássaros. E me entreguem até hoje à noite no jantar. A corrida de sacos foi uma maravilha. Todos puderam brincar à vontade. E ainda a equipe vencedora, que foi a A e a B, ganharam uma caixa de bombons. Após a corrida de saco, todos puderam tomar banho no Lago Azul. Foi uma brincadeira muito legal. Eles batiam a água um no outro, jogavam bola, uns pulavam do trapiche. Quando nisso, a professora Melita viu que André e o Wilson estavam tomando refrigerante no gargalo em garrafas de plástico quando eles jogaram no lago. A professora Melita foi logo dizendo: mas vocês não aprenderam que nós já ensinamos na escola que temos que jogar o lixo nas lixeiras recicláveis, separando o que é de plástico, de vidro, de metal? A gente já ensinou bastante que não devemos poluir as águas dos rios, dos mares, das lagoas, das praias. Saiam já da lagoa. E vocês vão escrever 100 vezes a seguinte frase: não devemos poluir
as águas dos rios, dos mares, das lagoas e as praias. Devemos preservar a natureza. No outro dia, o professor Demétrio convocou todos os alunos no refeitório porque ele iria explicar sobre a brincadeira daquele dia, que era a brincadeira das pipas, as pandorgas. Todos os alunos, eles haviam feito anteriormente lá na escola, na aula de artes, várias pipas, pandorgas cheias de cores. E naquela tarde ensolarada, eles iam brincar com as pipas. Mas o professor Demétrio foi explicando que a gente não deve de usar cordões cortantes para eliminar o adversário da competição. Também não devemos soltar as pipas perto dos fios elétricos, da energia elétrica, onde tem postes, pois pode causar um grande acidente. Foi nesse instante que Julinho foi perguntando: professor Demétrio, eu trouxe um balãozinho lá da cidade, eu posso soltar? Ah, meu caro Julinho, nem balão pequenininho, nem balão grande a gente não deve de soltar, pois os balões podem causar incêndio nas florestas e podem cair no fio da energia elétrica e assim causar grandes acidentes. Está proibido também soltar balões. Todos entenderam? Sim, responderam todos uníssimos. Sim, entendemos. E assim foi uma tarde maravilhosa, uma tarde cheia de cores. O céu se encheu de alegria, com pipas de várias cores e alegria. E aquela tarde foi maravilhosa. As equipes vencedoras ganharam um jogo de camisas da empresa Alcoa, 2 bolas com o emblema Ecologia Mundial e uma rede de vôlei para a escola. Toninho foi intitulado o Pequeno Professor e receberam um livro que falava sobre a educação global de cada cidadão. E ainda Toninho ficou encarregado de solicitar à empresa central de energia elétrica um folheto que iria ser distribuído para os pais, para poder entregar para cada pai e também para cada criança, dizendo o seguinte: quem sabe usar a natureza tem muito a ganhar. E assim terminou a semana de férias. Eles voltaram para casa. Enquanto voltavam, Toninho ia pensando: se todo mundo fizesse assim como a central de energia elétrica da cidade de Montes Verdes, educando através das escolas, as crianças, os alunos, a preservar a energia elétrica, a reciclar o lixo e a preservar a natureza. Assim, também poderia ter menos usinas elétricas e termoelétricas, hidrelétricas, porque também causa a queima da combustão e seria o meio ambiente muito mais preservado, porque não seria tão afetado. Naquela noite, Toninho dormiu e sonhou. Sonhou com o passeio na floresta, com o lago azul, com a corrida de sacos, com a brincadeira das pipas, as pandorgas coloridas e todas as outras atividades que fizeram na colônia de férias. Quando ele acordou, ele pensou: que sonho bonito que eu tive! Mas muito mais maravilhoso foi a realidade.
O sol já estava alto e Toninho saiu da sua casa e correu lá atrás da sua casa num campinho de futebol que tinha e foi brincar com seus amigos. E assim terminou essa história. Essa história que está aqui nesse livro, O Pequeno Professor. E se você ficou curioso para saber muito mais sobre as aventuras dessa turminha, eu convido você para adquirir este livro. Ele está disponível no site da Amazon. E eu sou Raquel Mazera, contadora de histórias, e eu espero você até na próxima história. Tchau!